Zezé de Camargo desabafou ao vivo durante um programa de rádio ao comentar a fala infeliz de sua ex-backing vocal, Bianca Alencar, que chamou a comida nordestina de lavagem de porco. O que ele revelou foi tão forte que deixou todos em choque. Era uma manhã de segunda-feira, em São Paulo, envolta pelo habitual cinza da garoa fina e persistente. Gotas de chuva, quase como uma névoa, escorriam lentamente pela ampla janela do estúdio da Rádio Capital, desfocando os contornos dos arranha-céus e o balé apressado de guarda-chuvas coloridos lá embaixo. Dentro do ambiente climatizado e acusticamente perfeito, o ar era quente, preenchido pelo aroma de café fresco e pela calma profissional que antecede uma grande entrevista. Sentado diante de um microfone robusto, Zezé Camargo ajeitou os fones de ouvido, um gesto automático para quem já fez dos estúdios e palcos sua segunda casa por mais de 3 décadas. Ricardo, o apresentador, era um veterano do rádio. Sua voz, um barítono aveludado, era conhecida por conduzir conversas com a mesma facilidade com que um maestro rege uma orquestra. Ele sabia que tinha diante de si não apenas um ícone da música sertaneja, mas o protagonista de uma polêmica que fervilhava nas redes sociais e nas rodas de conversa do país durante o fim de semana. A pauta oficial era o lançamento da nova turnê Raízes e um projeto de resgate das modas de viola. Mas ambos sabiam, sem precisar dizer, que havia um elefante na sala: Bianca Alencar. A primeira meia hora de entrevista fluiu como esperado. Zezé, com seu carisma natural, falou sobre o processo de composição, a emoção de revisitar canções antigas, que marcaram sua trajetória ao lado do irmão Luciano. Compartilhou histórias engraçadas de shows e da saudade de casa. Sua voz, a mesma que embalou milhões de corações, soava serena e controlada. Ele era um artista, dono de sua narrativa. Ricardo, com habilidade, conduzia a entrevista com pausas estratégicas e perguntas certeiras, criando um clima de intimidade com o ouvinte. Então mudou o tom. Zezé, falamos de música e de estrada, dessa carreira que inspira tanta gente. Mas a vida de um artista é feita também de decisões difíceis, dentro e fora dos palcos. Neste fim de semana, uma notícia envolvendo sua equipe tomou grandes proporções. O público merece ouvir de você. A decisão de desligar Bianca foi profissional ou pessoal. O ambiente, que antes parecia preenchido por uma conversa amistosa, mergulhou em um silêncio denso. Zezé não respondeu de imediato. Baixou os olhos para as mãos pousadas sobre a mesa, menos mãos de artista que ainda guardavam a textura de um passado de trabalho duro. Por um instante que pareceu eterno, ele não era o astro. Era Mirosmar José de Camargo, o menino de Pirenópolis, Goiás. Quando finalmente ergueu o rosto, seus olhos estavam marejados. A câmera da transmissão ao vivo captou esse momento. Havia mágoa ali, uma ferida que parecia curada, mas fora reaberta por uma palavra impensada. Ricardo, aprendi muito cedo no sertão que um homem não pode esquecer 2 coisas: de onde veio e o que comeu para se criar, porque essas 2 coisas o definem. O resto é poeira da estrada. Ele fez uma pausa, respirou fundo. O Brasil inteiro parecia parar para escutá-lo. Sabe, minha infância não foi fácil. Muita gente conhece a história pelo filme, mas viver aquilo foi diferente. Eu me lembro do cheiro da terra seca, rachando ao sol, do meu pai, seu Francisco, saindo com a sanfona de madrugada, buscando o pão ou a farinha, e da minha mãe, Dona Helena, fazendo mágica na cozinha. Mágica que só as mães do sertão sabem fazer.
transformar quase nada em banquete. A comida que aquela moça chamou de lavagem era o nosso luxo. Era a prova do amor da minha mãe. Um baião de 2 com queijo coalho tostadinho por cima era mais do que feijão com arroz. Era a certeza de que vencemos mais um dia. A comida que aquela moça menosprezou, chamando de lavagem de porco, era, para nós, um verdadeiro luxo. Era mais que um prato. Era a expressão mais pura do amor da minha mãe. Um baião de 2, Ricardo, com aquele queijo coalho tostadinho por cima. Aquilo não era apenas feijão com arroz. Era o sinal de que tínhamos vencido mais um dia com dignidade. Uma carne de sol desfiada na nata, acompanhada de uma macaxeira cozida no ponto certo. Aquilo não era só comida, era celebração, era resistência, era a festa possível em meio às dificuldades. Cada prato da culinária nordestina, da cozinha do nosso interior, carrega o suor de um pai, a oração silenciosa de uma mãe e a esperança sonhadora de um filho. Zezé se inclinou para mais perto do microfone. A mágoa em seu olhar foi sendo substituída por uma dignidade feroz. Então, Ricardo, para te responder, disse com a voz firme, como nunca: essa decisão não foi profissional, nem pessoal. Foi uma questão de princípio, de honra, porque tem um gosto, meu amigo, que dinheiro nenhum compra e que fama nenhuma paga. O gosto da dignidade. E a comida do meu povo, a comida da minha terra, ela tem esse gosto. O sabor da mais pura, simples e inabalável dignidade. Instalou-se novamente um silêncio no estúdio menos. Mas dessa vez, era outro tipo de silêncio. Um silêncio de respeito, de reverência. Zezé desviou os olhos para as mãos e fechou uma delas em punho, como se segurasse algo invisível, mas precioso, algo que vinha com ele desde menino e que naquele instante se revelava como seu maior tesouro. No fundo dos seus olhos surgia uma pergunta silenciosa. O que mais, aquele passado esquecido, teria despertado com essa ofensa? A tempestade interior só estava começando. O silêncio que pairava ali não era vazio, era denso, carregado com o peso de uma vida inteira. Ricardo permaneceu imóvel, os olhos fixos no cantor. Compreendia que naquele momento não estava mais conduzindo uma entrevista menos. Estava diante de uma confissão, de uma catarse. Com um gesto sutil ao operador de som, pediu que tocasse uma música, uma melodia suave, instrumental, de viola melancólica, começou a preencher o estúdio. Era como uma ponte construída sobre o abismo emocional que acabara de se abrir. Durante aquele interlúdio musical, Zezé viajou 50 anos no tempo. O estúdio climatizado desapareceu. Ele já não sentia a cadeira acolchoada, mas sim a terra quente e rachada debaixo dos pés descalços. Reviveu a cena com clareza dolorosa, o rosto de um menino rico, torcido de desprezo, e a vergonha que o paralisou por dentro. Mas desta vez, sua memória focou-se em algo que a raiva havia deixado de lado. A reação de seu pai. Seu Francisco não gritou. Não houve raiva. Nenhuma maldição. Só um olhar triste, carregado de uma dignidade que não precisava de palavras. Depois que o menino rico foi embora, seu Francisco partiu ao meio o pequeno pedaço de frango e o ofereceu a Zezé, dizendo com serenidade: come, Mirosmar. Barriga cheia acalma o coração e clareia os pensamentos. A raiva é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Eles comeram em silêncio, e naquele gesto simples de partilha, em meio à humilhação, Zezé recebeu a lição mais poderosa de sua vida. Seu pai lhe ensinou que a resposta a uma ofensa não precisa ser outra ofensa. Pode ser
um ato de humanidade, um lembrete de que a força verdadeira está em não se deixar contaminar pelo veneno do outro. Quando a viola finalmente silenciou, Zezé voltou ao presente com um sobressalto. A luz vermelha do estúdio acendeu novamente. Ele estava de volta ao ar, mas dentro dele algo havia mudado. Ele se sentia exposto, vulnerável, tinha defendido a honra de sua comida, de suas raízes, mas teria ele honrado a lição de seu pai? A demissão fora um ato de autopreservação, uma forma de proteger seu palco sagrado, mas e a exposição e o desabafo público que ele sabia estava neste exato momento destruindo a reputação de Bianca Alencar. 10 ele atirou a pedra, mas agora se lembrava de um pai que lhe ensinara a oferecer o pão. Ricardo, percebendo a mudança no semblante de Zezé, a transição da fúria justa para uma dúvida profunda, retomou a conversa com uma delicadeza de cirurgião. Zé, o Brasil está ouvindo. A nossa central telefônica entrou em colapso. As mensagens não param de chegar. É uma onda de apoio de pessoas se identificando com a sua dor, com a sua história. Elas celebram a sua atitude. Zezé ouviu, mas as palavras de apoio agora soavam distantes, ocas. A imagem do rosto magoado, mas sereno de seu pai, era mais forte. A gente aprende a ser duro na vida, Ricardo. A estrada ensina a gente a criar uma casca, sabe? Para se proteger. Às vezes, essa casca fica tão grossa que a gente esquece o que tem por dentro. A gente esquece as lições que aprendeu quando não tinha nada, só o coração. Ele olhava para o microfone como se fosse um confessionário. Meu pai, ele era um homem simples, mas ele tinha uma sabedoria que não se aprende em livro. Ele acreditava que todo mundo merece uma segunda chance, que um erro não define a pessoa inteira. Ele me ensinou a olhar para a fome do outro antes de julgar o roubo. Um conflito visível se instalava no seu rosto. O herói do povo, que acabara de proferir um discurso inflamado de orgulho e justiça, começava a questionar a natureza da sua própria justiça. Ele tinha o direito de defender a sua honra, mas teria ele o direito de ser o carrasco de outra pessoa? A tempestade que ele pensava ter aplacado dentro de si estava apenas mudando de forma, tornando-se mais complexa, mais íntima e infinitamente mais dolorosa. A atmosfera no estúdio havia se transformado. A energia da raiva justa se dissipara, dando lugar a uma tensão introspectiva. Zezé, antes tão convicto, agora parecia um homem à deriva em suas próprias reflexões. Ao vivo para milhões de ouvintes, Ricardo, o apresentador, sentiu que a entrevista havia transcendido a pauta de celebridades e entrado em um território muito mais profundo, o da condição humana. Ele decidiu se arriscar, empurrando a porta que o próprio Zezé havia entreaberto. Zé, você falou sobre a sabedoria do seu pai, sobre perdão, sobre segunda chance. Começou Ricardo, a voz ponderada, e ao mesmo tempo, uma jovem está tendo sua carreira, talvez sua vida, virada de cabeça para baixo por causa de um erro. Eu entendo, e o Brasil todo entendeu, a profundidade da sua mágoa. Mas eu te pergunto, como Mirosmar, o filho de seu Francisco, a justiça que está sendo feita lá fora, nas redes sociais, nesse tribunal sem juiz, é a mesma justiça que seu pai praticaria? A pergunta caiu como uma pedra no silêncio do estúdio. Foi direto, incisiva, mas feita com o respeito que a impedia de ser agressiva. Zezé sentiu o impacto. Era a mesma pergunta que ele começara a se fazer, mas ouvi-la em voz alta no ar deu-lhe um peso esmagador. Ele não tinha uma resposta pronta. A armadura de sua certeza tinha definitivamente rachado. Eu
Não sei, admitiu ele. E a confissão de sua incerteza foi talvez mais poderosa do que sua fúria anterior. O mundo de hoje é diferente, Ricardo. 14 é mais rápido, é mais cruel. Uma palavra errada vira uma sentença de morte. A gente reage no impulso, na dor. Quando eu ouvi o que foi dito, eu vi o rosto da minha mãe sendo ofendido. Eu vi a luta do meu pai sendo ridicularizada. Eu não pensei, eu senti, e a minha reação foi proteger a memória deles. Ele parou, buscando as palavras. Mas o que vem depois, essa onda de ódio, isso não estava no meu controle. As pessoas pegaram a minha dor e a transformaram numa arma. E agora, eu não sei se a arma está apontada para a direção certa. Eu não sei se deveria haver uma arma para começo de conversa. Nesse exato momento, o operador de som, que também monitorava as redes e as linhas telefônicas, fez um sinal urgente para Ricardo, que ele escreveu algo num pedaço de papel e o deslizou pela mesa. Ricardo leu e seus olhos se arregalaram levemente. Ele ergueu a mão, pedindo um momento a Zezé. Zezé, estamos vivendo um momento único aqui na rádio. A repercussão da nossa conversa é imediata e avassaladora, e algo acabou de acontecer. A nossa produtora, sabendo da dimensão que isso tomou, tentou contato com a outra parte da história, e ela conseguiu. Zezé, a Bianca Alencar está na linha. Ela ouviu tudo o que você disse e está pedindo, implorando por 30 segundos. Não para se defender, mas para falar diretamente com você. O tempo pareceu parar. O estúdio, apesar do isolamento acústico, de repente parecia pequeno demais, sufocante. Todos os olhares se voltaram para ele, o do apresentador, o do operador de som menos. E ele podia sentir, como uma corrente invisível, o peso de milhões de brasileiros escutando do outro lado do rádio. Zezé estava diante de uma encruzilhada. Recusar a chamada o pintaria como um tirano impiedoso. Aceitá-la o colocaria frente a frente, ao vivo, com as consequências das suas palavras e sentimentos. Dentro dele, dois homens travavam uma batalha silenciosa. O astro Zezé de Camargo e o filho de seu Francisco. O homem que partilhava o pão mesmo diante da humilhação. E foi esse último que venceu. Com um aceno lento e pesado, Zezé apenas sussurrou. Pode colocar. O anúncio de Ricardo caiu como uma bigorna no estúdio. Zezé, a Bianca está na linha. Ela ouviu tudo e está pedindo esses segundos. O ar ficou mais denso. Zezé, até então, mergulhado nas lembranças e nas dores que emergiam do passado, foi subitamente puxado de volta à realidade. A rachadura emocional que havia se formado dentro dele foi posta à prova. Era uma escolha simples e brutal. Permitir a voz do outro ou manter-se em silêncio absoluto. Mas então, algo mudou em seu semblante. A dúvida cedeu lugar a uma expressão de frieza determinada. Zezé levantou a mão, não com hesitação, mas com autoridade, e fez um gesto negativo, firme, e disse: Não. Sua voz saiu baixa, mas ressoou como uma martelada. Congelou o estúdio. Ricardo, visivelmente surpreso, tentou uma última abordagem. Zezé, talvez seja uma oportunidade de esclarecer. De menos não. Ricardo interrompeu Zezé, com um olhar direto e penetrante. Não há nada a ser esclarecido. Minha conversa aqui é com você e com o meu público, com as pessoas que entendem de onde eu vim. Este espaço não é um tribunal. Não é para defesa nem para acusação. É o meu espaço para falar da minha vida, da minha arte. Ele se ajeitou na cadeira, o corpo rígido, como se esperasse um golpe, mas determinado a não ceder.
A imagem do pai, sereno e perdoador, foi empurrada para o fundo de sua mente. No lugar, veio à tona a lembrança crua da humilhação, e foi essa dor que falou mais alto. Eu já disse tudo que tinha para dizer. O que foi feito, e não foi aqui no ar, foi nos bastidores, onde a gente mostra quem realmente é, e com isso vem a consequência. Fez uma pausa e completou. Cada um colhe o que planta, e as consequências pertencem a quem age. A mensagem era clara e dura. Não haveria segunda chance, não haveria escuta. A sentença estava dada não pela voz alta, mas pela ausência dela. Ele negava a Bianca não apenas o espaço, mas o direito de tentar. Ricardo, experiente e sensível ao clima, entendeu que não havia mais caminho. Com um tom sereno e contido, dirigiu-se aos ouvintes. Amigos da Rádio Capital, acabamos de ter um desdobramento. A Bianca tentou entrar, mas Zezé de Camargo optou por não abrir a linha. Uma decisão que, como ele mesmo pontuou, é dele. Para Zezé, manter essa postura era um ato de autoproteção. Permitir a fala de Bianca seria, em sua mente, como suavizar a ofensa. Seria permitir que o sagrado menos a memória de sua terra, da sua mãe, da sua fome, se tornasse tema de debate raso. Seria, talvez, trair a dor. Era uma armadura que ele conhecia bem, a mesma que o protegia desde os tempos em que tinha pouco além do orgulho. Mas algo dentro dele se alterou naquele instante. A tristeza que antes estava viva em seu olhar se transformou em algo mais sólido, mais escuro. Um amargor que ele conhecia bem, um gosto de cinzas. O mesmo gosto que um dia sentiu na infância, quando foi humilhado menos, mas, desta vez, era ele quem estava do outro lado da mesa. Ele havia protegido a memória de seu pai, menos, mas, no fundo, talvez tivesse traído o espírito que ele tanto admirava. Essa contradição silenciosa, esse conflito não resolvido, o acompanharia pelo restante da entrevista. E por muito tempo depois dela, o silêncio que ele impôs a Bianca Alencar não ficaria apenas no ar da rádio. Ele ecoaria dentro dele, de forma sutil e persistente, como um som que ninguém mais ouve, mas que nunca para. O restante da conversa seguiu num clima tenso e contido. Ricardo, percebendo que o poço emocional se havia fechado, redirecionou o programa para terrenos mais seguros. Música, carreira, agenda de turnês. Zezé respondeu com profissionalismo impecável, mas o brilho em seus olhos já não estava lá. Sua voz mantinha a afinação e a cadência de sempre, mas a alma que antes vibrava em cada frase havia se recolhido menos, como um instrumento que, embora esteja afinado, foi deixado de lado. Curta esse vídeo e comente, para não perder nada. Ele voltara a ser o astro, o nome, o símbolo. O filho de seu Francisco, vulnerável e emocional, havia sido trancado a 7 chaves. Quando a última música subiu e os microfones se desligaram, Zezé tirou os fones com lentidão. Esperava sentir alívio, mas tudo que encontrou foi um vazio frio, pesado, quase físico. Levantou-se, agradeceu a Ricardo com um aperto de mão educado e saiu sem trocar mais olhares. No corredor, seu assessor, Marcelo, já o aguardava, celular na mão e expressão preocupada. A repercussão está dividida menos, disse ele, hesitante. Muita gente te aplaudiu. Disseram que você fez certo, que não se deve dar espaço para quem desrespeita nossas raízes. Mas outros te chamam de arrogante. Dizem que você perdeu a chance de ser maior que a ofensa. Zezé nada respondeu. Apenas seguiu em frente, os passos firmes, o olhar distante.
As palavras já não o alcançavam. Ele caminhava envolto por uma bolha que ele mesmo construíra, menos uma fortaleza feita de dor antiga, orgulho e autoproteção. Mas agora, essa mesma fortaleza começava a parecer mais uma prisão do que um escudo. Ao entrar no carro que o esperava, finalmente soltou os ombros. Encostou-se no banco de couro e olhou pela janela. A garoa ainda caía sobre São Paulo. A cidade cinzenta refletia seu estado de espírito. Ele vencera a batalha pública, defendeu suas raízes, sua honra, a comida da sua gente. Sua posição estava clara, sua força inquestionável. Ninguém mais ousaria menosprezar sua origem. Mas a vitória tinha um gosto estranho, seco, amargo. Ele se lembrou da última vez que viu seu pai, já velho, doente. Seu Francisco, com voz baixa e olhos cansados, lhe dissera: Mirosmar, o sucesso é bom, o dinheiro ajuda, mas não deixa que eles endureçam seu coração. Um coração duro é a pior pobreza que um homem pode ter. Dentro daquele carro confortável e silencioso, Zezé sentiu um arrepio. Havia fechado a porta para Bianca Lencar, mas ao fazer isso, talvez também tivesse fechado a porta para uma parte dele mesmo, menos a parte que sabia ouvir, acolher, perdoar, a parte que ainda sabia ser frágil, escolher a justiça dura do mundo que o moldou, mas deixara de lado a justiça mais difícil, menos a do coração, aquela que seu pai viveu, mesmo sem nunca precisar nomear. Essa história não terminava com perdão, nem com reconciliação. Terminava com a ambiguidade que só a vida real tem. Zezé de Camargo sairia dali como um ícone maior ainda, símbolo de orgulho e firmeza. Mas Mirosmar, o menino de Pirenópolis, saía menor, mais endurecido, um pouco mais pobre por dentro, e o som daquela porta que ele recusou abrir. Esse som continuaria ressoando no fundo do seu silêncio, um lembrete incômodo e verdadeiro. Às vezes, a maior derrota não é ser ofendido, é se recusar a estender a mão. Gostou dessa notícia? Ative o sininho e se inscreva em nosso canal para não perder nada.